usada a palavra em representação do Partido Chega, Luísa Ariosa. Bom dia a todos os presentes nesta sala e também a todos os que nos estão a acompanhar pelas redes digitais. Começo por lamentar que o Chega ainda não tenha a representatividade e a força suficiente para proporcionar à população do Cartacho que esta cerimónia solene não seja realizada num espaço fechado e circunscrito aos órgãos eleitos, mas sim num espaço aberto com a participação de todos, de modo a poderem contactar com aqueles que confiaram para este mandato. Portugal, a 25 de abril de 1974, acordou com a voz de Paulo de Carvalho a interpretar E Depois do Adeus. Militares do movimento das Forças Armadas, o MFA, ocuparam os estúdios do então Rádio Clube Português. De Santarém, uma coluna militar com tanques, comandada pelo capitão Salgueiro Maia, marcha para Lisboa. Já na capital, cerca o quartel da GNR no Carmo. Marcelo Caetano, então primeiro-ministro, ao final da tarde, rende-se. Caía a ditadura do Estado Novo. Américo Tomás, o presidente da República em funções, é destituído. E é o general António de Spínola que o substitui à frente dos desígnios de Portugal até 30 de setembro de 1974. Spínola nomeia o engenheiro Adelino da Palma Carlos para primeiro-ministro e forma o primeiro governo provisório de Portugal pós 25 de abril. Os militares do MFA formam a Junta de Salvação Nacional, que ficaria no poder até às primeiras eleições democráticas. O seu nome foi mudado para Conselho da Revolução após a destituição de alguns dos seus membros. Num golpe palaciano, sim, foi num golpe palaciano, após a renúncia do general Spínola do cargo de presidente da Junta de Salvação Nacional, a 28 de setembro de 1974, é substituído pelo general Francisco da Costa Gomes. Cai o primeiro governo provisório, começando assim o início do que poderíamos chamar a sovietização de Portugal, com a nomeação de Vasco Gonçalves para primeiro-ministro. Em janeiro de 1975, é assinado o Acordo do Alvor, onde se reuniram todas as partes interessadas, Portugal e os movimentos independentistas de Angola, e onde foi acordado pela autodeterminação do povo angolano. Este acordo nunca foi cumprido e, como se sabe, foi iniciada uma sangrenta guerra civil em Angola, que matou muita gente durante longos anos. A 11 de março de 1975, podemos chamar de um novo golpe militar, com a apropriação do país pela extrema-esquerda, nunca democrática, assistimos ao que se chamou o Verão Quente de 75, em que foram ocupadas propriedades agrícolas. Bem perto de nós, a Torre Bela foi uma delas. Nacionalizados bancos, companhias de seguros, saneados os diretores das empresas, e os que permaneceram a pedido dos trabalhadores foram autorizados a trabalhar a troco de salário zero. A inflação foi galopante e havia filas nas mercearias para comprar pão, nas leitarias para se adquirir racionado o leite, e os produtos de bens essenciais começaram a faltar.
Os combustíveis eram racionados com rigor, pois havia muita escassez. Foi um tempo bastante difícil o que se viveu em Portugal. Os existentes 2 canais de televisão, a preto e branco, passaram a emitir programas de propaganda política marxista, leninista e maoísta. A 25 de novembro de 1975 é restituída a democracia de Abril por um novo golpe militar, comandado pelo capitão Jaime Neves, como a Companhia de Comandos da Amadora. A liderança deste movimento é assumida pelo oficial superior António Ramalho Yanes, que é eleito democraticamente e por sufrágio universal como primeiro Presidente da República do pós-25 de Abril, em 1976, e reeleito em 1980. Em 2 de abril de 1976, é aprovada a primeira Constituição Portuguesa por maioria dos partidos assentes na Assembleia da República. Desde a sua aprovação até aos dias de hoje, foi revista 7 vezes, tendo-se adaptado à economia de mercado e à nossa integração na comunidade europeia. Esta história que acabo de contar, eu vivia. Eu sou testemunha dela, como certamente muitos que me estão a ouvir. Soberania, onde não são respeitados valores e tradições, não é espírito de Abril. Uma república onde a democracia se esgota na urna, não é espírito de Abril. Saúde para ricos e saúde para pobres, não é espírito de Abril. Cidadãos a viver em situação de sem-abrigo, também não é espírito de Abril. Leis confusas, em que o povo não entende nada do que lá está escrito, não é espírito de Abril. Interesses partidários à frente dos interesses das populações, também não é espírito de Abril. Corrupção e jobs for the boys, não é espírito de Abril. Hipocrisia na igualdade e inclusão na educação das nossas crianças e dos nossos jovens, não é espírito de Abril. Se não cuidarmos dos nossos agricultores e dos nossos pescadores, dando-lhes as ferramentas e oportunidade para produzirem, isso também não é espírito de Abril. Volvidos quase 50 anos após o 25 de Abril e continuarmos na cauda da Europa, não é de certeza espírito de Abril. Só seremos verdadeiramente livres quando a democracia for verdadeiramente participativa. Só seremos verdadeiramente livres quando tivermos todos o mesmo acesso à saúde e à justiça. Só seremos verdadeiramente livres se os valores da vida forem mais importantes que os valores da morte. Só seremos livres quando tivermos oportunidade de escolha perante os diferentes caminhos que nos são apresentados sem manipulação de informação. Só seremos livres quando respeitarmos e formos respeitados pelas escolhas que fazemos. Só seremos livres quando todos tivermos os mesmos direitos e todos os mesmos deveres. Só seremos livres quando o trabalho der possibilidade a todos de viverem tranquilos e com dignidade. Só seremos livres quando a nossa maturidade democrática nos levar a perceber que o mais importante não é o ter, mas sim o ser. Só seremos livres quando interiormente sentirmos que o outro faz parte de nós e que todos estamos ligados por laços universais. Então sim, estaremos a cumprir Abril de 1974. Viva o Cartacho, viva Portugal!